O processo é um processo de melhoria contínua. O que aprendi é que dinheiro é circunstancial. Às vezes você tem, outras vezes não. O que não pode ser circunstancial é a qualidade do pensamento, a forma como você pensa, o seu sonho. Você pode estar passando por problemas, não importa, você vai dar a volta por cima. Essa é a frase que o Hélio fala aqui no livro. Você nasceu para vender muito. Essa é a minha indicação para vocês. Nós sabemos que para vender bem em tudo na vida nós temos fundamentos. Sempre existe um fundamento para você conseguir aplicar tais coisas. E o Hélio ele fala muito bem disso. Olha que eu já li vários livros de vendas. Eu gostei bastante do jeito que ele cita esse método. É a questão da venda direta. Então, ele trabalha com isso, é aquela venda porta a porta. E aqui ele traz um fundamento muito legal, técnicas, dicas de como ele fez antes, como ele fazia antes, como ele faz hoje, da história dele. Ele trabalhou desde cedo na feira de peixe e hoje ele é um empresário bem-sucedido. E você sabe que quando você lê um livro de pessoas que ensinam algo que elas já passaram, que elas estão aplicando, é muito melhor, porque daí você sabe de onde veio o resultado. Que ele não está falando somente por falar. Ele passou por isso, aplicou isso e continua aplicando na vida dele, porque ele trabalha com isso. Então, eu indico este livro para você ler, se você quer aprender a vender. E assim, você não precisa ter necessariamente um produto ou serviço para vender. Nós vendemos todos os dias. Nós vendemos a nossa imagem todos os dias. Então, independente do que você faça, saber vender é essencial. Independente se você gosta ou não, é muito importante. Os bons empresários, os ótimos empresários, gostam de vender, porque eles sabem que precisam passar por essa etapa. Nós passamos por essa etapa todos os dias. Então, fica a dica para ler Você Nasceu para Vender Muito, do Hélio Tatsu. Ele fala no livro as 10 etapas do processo de vendas, onde você vai prospectar os clientes, né? Você vai fazer essa mídia, indicação por panfletagem, por mídias sociais, por anúncios na internet, distribuição de brindes, mailing, enfim, você vai criar o seu prospecto, você vai prospectar clientes, tá? A segunda é a abordagem, onde você vai fazer um pitch. Tem um vídeo onde eu explico o que é pitch, se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Dê um motivo para que a pessoa que você está falando, ela tenha um motivo para estar te ouvindo. Então você precisa ter um ótimo pitch. 3. A terceira etapa do processo de vendas é a demonstração. Mostrar a diferença que o seu produto fará na vida do seu cliente. Tenha entusiasmo e energia ao falar, tá? 4. Teste ou prova social. Com certeza, validar quando tem alguém, um cliente seu, falando bem do seu produto ou serviço é muito melhor para apresentar, para mostrar para outro cliente. Então, teste ou prova social. 5. Neutralização de objeções. É muito importante em todo negócio você identificar as objeções do seu cliente e aí você começar a trabalhar para quebrar essas objeções antes mesmo dele perguntar para você. 6. Venda do preço. Materiais promocionais ou festivos geram esse gatilho da urgência, porque acaba naquele momento. Então, venda do preço. 7. Negociação. Negociar significa entender os anseios, os medos, os problemas do seu cliente. Então, você precisa fazer uma negociação ganha-ganha, que seja bom para ambos os lados. Aqui ele dá uma dica bem legal. Para quando você fazer uma negociação, você estar falando com a pessoa, nunca de frente a frente, tá? Sempre de lado com a pessoa. E aí, nunca ficar com o braço que você vai escrever para o seu cliente. Então, por exemplo, se eu escrever com a minha mão direita, o meu cliente teria que estar do meu lado esquerdo, para ele estar conseguindo ver o que eu estou escrevendo no papel. E olha a dica que ele passa, para você escrever em um papel amarelo, para chamar a atenção mesmo, não escreva em papel branco, tá? E aí você escrever e ir anotando conforme você vai falando para o seu cliente. Um papel amarelo. 8ª etapa, que é o fechamento. Precisa ajudar o seu prospecto a tomar uma decisão. Então,
Uma forma legal, se você precisa tirar algum talão de pedidos, algum formulário de pedidos, de cadastramento, enfim, se você precisar preencher alguns dados do seu cliente para fechar o pedido, não tire esse papel no final, quando você terminar de falar, agora chegou a hora de fechamento. Não tire esse papel agora, porque você pode assustar o seu prospecto. Então, o que você vai fazer? Se você tem esse papel de pedido, já deixa no início da conversa em cima da mesa. Já deixa claro, já deixa ali em cima que você já tirou. E aí, quando você terminar de falar, você vai preencher, começar a preencher. 9. Indicações. Indicações são essenciais para vendas, para o negócio, qualquer negócio. Você ter indicações mostra que o seu cliente está satisfeito com você. Então isso é muito importante. Tenha indicações e saiba pedir no momento certo também. No livro ele fala como você pode pedir uma indicação e qual é o momento certo para conseguir isso. 10. Pós-vendas. Então você precisa tornar os seus clientes os seus vendedores. Eles vão falar de você. Se você fizer um serviço ou entregar produtos de ótima qualidade, entregar mais do que a expectativa do seu cliente, com certeza ele vai virar um vendedor seu. Ele vai falar para todos os amigos, todos os conhecidos, vai indicar o seu produto ou serviço e ele vai se tornar o seu vendedor. Então essa é a melhor forma, pós-venda. Então você precisa estar em contato com o seu cliente, certificar que o seu cliente teve uma boa experiência, perguntar. Então, dependendo do seu negócio, é muito mais importante ter um pós-venda e ter essa análise de como está a experiência com o produto da pessoa, se está tudo em funcionamento, então é muito importante ter esse pós-venda, tá? Essas foram as 10 etapas do processo de vendas, muito legal, e com certeza no livro ele fala com mais detalhes, aqui foi uma forma bem breve para você ler o livro, porque vale a pena mesmo. Uma dica aqui, ó, a gestão de vendas nunca deve ser feita pelo resultado, e sim pelo esforço. Quando uma pessoa não performa conforme é esperado, você precisa fazer algumas perguntas, né? Qual é o motivo que aconteceu isso? Comportamental? Foi técnico? Então aí você começa a trabalhar em cima deste quesito. Se foi comportamental, você precisa trabalhar em cima dos comportamentos, como a pessoa ela precisa agir, como ela precisa se vestir para atender um cliente, para ir vender. E se for técnico, trabalhar em questão da habilidade, as formas técnicas para fazer uma venda. Então você consegue fazer essa gestão das vendas através do esforço e não do resultado, tá? Por exemplo, se a sua meta é vender um carro neste mês, você falou com um cliente e esse um cliente vendeu. Você teve um esforço mínimo, porque você foi em um cliente e esse um cliente você conseguiu vender e ele comprou de você. Agora, presta atenção nesse outro exemplo. Se você for falar com 100 pessoas e dessas 100, 80 te atenderam e dessas 80, uma fechou o contrato contigo, comprou o carro com você, olha o esforço que você precisou fazer. Você teve muito mais tempo perdido, mais gastos. Então você vai analisar pelo esforço se está realmente valendo ou o que você precisa fazer para melhorar esses resultados. Então não analise pelos resultados, e sim pelo esforço que você tem em cima da sua meta, tá? Que daí você vai trabalhar em cima do KPI. Quantas pessoas você abordou, quantas demonstrações você marcou, quantas executou, qual foi o nível de assertividade, qual é a porcentagem de conversão em venda. Então você vai trabalhar em cima dessas métricas para você conseguir analisar quanto você precisa fazer todos os meses para conseguir vender, no caso, um carro, entendeu? Você vai analisar e fazer uma mensuração em cima do seu esforço. E sempre você precisa ter foco, ter vontade, depender de um sonho ou um desejo ardente. Somos tão cheios de limitações, obstáculos e desafios que aparecem ao longo do caminho não são um problema, fazem parte do jogo. Arregace as mangas e vá em frente. Uma frase que eu anotei aqui que eu gostei muito: se você começar com dúvida, você já fracassou. Trata-se de ação e reação. Quem semeia tem grande probabilidade de colher. A forma, a atitude de como você encara as coisas é importante, porque é ela que vai definir o seu pensamento. Se você gostou deste livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar, tá? É a minha indicação,
podem ler, depois comenta aqui o que vocês acharam, ou se quiser já comenta para falar se você ficou com vontade de ler. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.